Você já se perguntou o que acontece depois que a gente morre? Paraíso, um grande nada. Ou, quem sabe, a gente volta? Essa é uma das maiores perguntas da humanidade. E hoje, eu vou te contar uma história real que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. É a história de James Leininger, um garotinho que começou a ter pesadelos terríveis com apenas 2 anos de idade. Imagina a cena. No meio da noite, seu filho acorda gritando, deitado de costas, chutando o ar e dizendo: "O avião caiu e está pegando fogo. O homenzinho não consegue sair." Desesperador, né? Ou os pais dele, Bruce e Andrea Leininger, eram pessoas super céticas, com os pés no chão. Eles não acreditavam em nada de paranormal, muito menos em reencarnação. Bruce, o pai, disse que a ideia ia contra tudo o que ele acreditava. Ele estava convencido de que havia uma explicação lógica para os pesadelos do filho. Eles pensaram em tudo. Será que ele viu algo na televisão? Será que ouviu alguma conversa? Mas não fazia sentido. James só assistia desenhos infantis como Barney e Teletubbies. A família não tinha o hábito de falar sobre guerra ou assistia documentários militares. O fascínio de James por aviões começou muito cedo. Antes mesmo dos pesadelos, ele já era apaixonado. O quarto dele era um verdadeiro hangar. Modelos de aviões, pôsteres, brinquedos de porta-aviões. O mais impressionante era o conhecimento técnico que ele demonstrava, especialmente sobre aviões da Segunda Guerra Mundial. Como um garotinho sabia tanto? A situação ficou ainda mais estranha quando os detalhes nos pesadelos e nas conversas durante o dia começaram a ficar mais específicos. Um dia, a mãe dele, Andrea, deu um avião de brinquedo e apontou para uma peça embaixo da asa, dizendo que era uma bomba. James, com apenas 3 anos, corrigiu ela na hora. "Não, mamãe. Isso é um tanque auxiliar descartável." Andrea nunca tinha ouvido esse termo na vida. Foi a avó de James que, meio de brincadeira, sugeriu que talvez ele estivesse se lembrando de uma vida passada. A ideia foi recebida com total descrença, principalmente pelo pai. Bruce estava determinado a provar que tudo aquilo era bobagem, que tinha uma explicação racional. Seguindo o conselho de uma terapeuta especializada em crianças com memórias de vidas passadas, os pais decidiram mudar de tática. Em vez de tentar racionalizar, eles começaram a ouvir o que James tinha a dizer, a encorajá-lo a falar sobre suas lembranças. E o resultado foi surpreendente. Conforme ele falava mais sobre o assunto, os pesadelos diminuíam. Era como se colocar para fora estivesse curando ele. E as informações que ele revelou entre os 2 e 4 anos de idade são de arrepiar. Ele dizia que pilotava um caça chamado Corsair, que seu avião tinha decolado de um navio chamado Natoma, que tinha um amigo piloto chamado Jack Larson. Ele descrevia com detalhes como: seu avião foi abatido pelos japoneses, atingido bem no motor, perto de um lugar chamado Iwo Jima. Outro detalhe bizarro: quando ele fazia desenhos, ele assinava James 3. Quando perguntaram por quê, ele simplesmente disse que ele era o terceiro James. Diante de tantos detalhes, o pai, Bruce, que antes queria desmentir tudo, começou uma investigação por conta própria. Ele mergulhou em livros de história, arquivos militares, registros da Marinha. Ele precisava encontrar a verdade, fosse ela qual fosse. E o que ele descobriu foi absolutamente chocante. Primeiro, realmente existia um porta-aviões de escolta americano na Segunda Guerra Mundial chamado USS Natoma Bay. Ele operou exatamente no Oceano Pacífico, onde James dizia que seu navio estava. Segundo, Bruce conseguiu encontrar um veterano de guerra que serviu no Natoma Bay. O nome dele, Jack Larson, exatamente como James havia dito. Jack Larson estava vivo e confirmou que era um piloto no mesmo esquadrão que James descrevia. Terceiro, a investigação revelou que durante a batalha de Iwo Jima, apenas um piloto do esquadrão do USS Natoma Bay morreu. Seu avião foi abatido em 3 de março de 1945. O nome dele era James M. Houston Jr. Ele tinha 21 anos. Quarto, testemunhas oculares da época, colegas de esquadrão de James Houston, confirmaram que o avião dele, um Corsair, recebeu um tiro direto no motor, explodiu em chamas e afundou rapidamente no março. A descrição batia perfeitamente com os pesadelos do pequeno James Leininger e a assinatura James 3. James M. Houston Jr. era o segundo homem na família, com o nome James. Se ele tivesse voltado, como o menino parecia acreditar, ele seria de fato o terceiro James. Cada descoberta era um soco no estômago do ceticismo de Bruce. Não havia mais como negar.
Eram detalhes demais, específicos demais para serem coincidência. Anos depois, a família Leininger conseguiu entrar em contato com a família do piloto James Houston. A irmã dele, Ann Baron, ainda estava viva. Eles trocaram cartas, fotos e informações. A semelhança física entre o piloto de 21 anos abatido na guerra e o pequeno James Leininger era impressionante. Depois de ouvir todos os detalhes que o menino sabia, detalhes que só seu irmão poderia conhecer, Ann declarou que acreditava totalmente na história. Para ela, aquele menino era, de alguma forma, seu irmão de volta. Claro, a história atraiu muitos céticos. Alguns disseram que os pais poderiam ter influenciado o menino sem querer, ou que ele ouviu informações em algum lugar e sua imaginação fértil preencheu o resto. Mas os pais garantem que muitas das informações mais específicas, como o nome do navio e do amigo piloto, surgiram quando James tinha apenas 2 ou 3 anos, muito antes de qualquer pesquisa começar. Pesquisadores sérios, como o Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, que continua o trabalho do pioneiro Ian Stevenson no estudo de memórias de vidas passadas em crianças, consideram o caso de James Leininger um dos mais fortes e bem documentados que existem. Porque aconteceu numa família americana comum, sem nenhuma crença prévia em reencarnação, e porque dezenas de fatos foram verificados antes mesmo que a identidade do piloto fosse descoberta. E o que aconteceu com o James? Hoje, ele é um jovem adulto. Ele não tem mais pesadelos. As memórias intensas daquela outra vida foram desaparecendo com o tempo, como geralmente acontece nesses casos. Ele se tornou um Eagle Scout, o posto mais alto dos escoteiros, e até serviu na Marinha dos Estados Unidos. Ele leva uma vida completamente normal. Ele diz que ainda tem um profundo respeito por aquela experiência, mas que ela não define quem ele é hoje. Os pais dele escreveram um livro chamado Sobrevivente da Alma, contando toda a jornada. Eles dizem que no fim das contas, James é o filho amado deles. E isso nunca mudou. Mas a experiência transformou completamente a visão deles sobre a vida e a morte. Eles passaram de céticos convictos a pessoas que acreditam que a consciência pode sim continuar depois que o corpo se vai. Essa história não nos dá uma resposta definitiva, mas com certeza nos faz pensar. Será que somos mais do que apenas uma vida? Será que as almas têm histórias para contar, que ecoam através do tempo? O caso de James Leininger nos deixa com essa pergunta fascinante. O que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou dessa história incrível, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.